Estamos em uma era em que a internet é o ponto central de quase todas as nossas interações, seja para trabalho, lazer, aprendizado ou até mesmo para relações sociais. Ela nos conecta com o mundo de maneira instantânea e nos dá acesso a informações que, décadas atrás, eram inimagináveis. Mas, será que realmente sabemos quem está no controle dessa vasta rede digital? A maioria de nós navega pela internet acreditando que é um espaço livre e descentralizado. O termo ciberdemocracia já foi amplamente utilizado para descrever essa ideia de que todos têm voz e liberdade na rede. Mas e se por trás dessa fachada de liberdade houver uma teia oculta de controle e manipulação? Uma teia tecida não apenas pelos governos ou grandes corporações, mas por algo ou alguém muito maior, mais complexo e talvez mais perigoso? Este roteiro irá mergulhar em um cenário enigmático e controverso: quem, ou o que, realmente controla a internet? Estaríamos apenas sendo joguetes de um sistema maior, manipulados por forças que nem sequer suspeitamos existir? Vamos explorar essas questões e provocar uma reflexão sobre o poder oculto por trás da rede mundial. A estrutura invisível da internet. Para entender quem controla a internet, precisamos primeiro olhar para sua estrutura. A internet, na superfície, parece descentralizada, mas isso é uma ilusão. A arquitetura fundamental da rede depende de pontos estratégicos controlados por entidades muito específicas. Existem os provedores de infraestrutura física, os cabos submarinos que conectam continentes, as grandes empresas de tecnologia que administram servidores e mantêm a estabilidade do tráfego global. Em essência, a internet depende de uma infraestrutura que, apesar de ser invisível para o usuário comum, está nas mãos de poucos. Entidades como o ICANN, Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, controlam a atribuição de domínios, essencialmente definindo quem pode ou não possuir presença digital. Grandes empresas de telecomunicações gerenciam o acesso aos cabos submarinos e data centers que mantêm a internet viva. Essas corporações, por sua vez, têm relações diretas com governos e reguladores que podem ditar as políticas de funcionamento da rede. Porém, enquanto muitas dessas entidades são públicas, ou pelo menos aparentam transparência, há um segundo nível que pode estar além de qualquer órgão visível ou reconhecido, em forças ocultas, agendas de controle e manipulação que operam à margem do conhecimento popular. Os senhores das Big Techs, o controle corporativo. Os gigantes da tecnologia, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, exercem uma enorme influência sobre como interagimos com a internet. A maioria das pessoas não navega na rede de maneira completamente independente, elas utilizam buscadores, redes sociais e plataformas de conteúdo controladas por essas corporações. As Big Techs dominam as infraestruturas de dados e detêm uma quantidade absurda de informações sobre os usuários. Com esses dados, eles podem prever, influenciar e até controlar comportamentos. Mas será que o poder dessas empresas é tão absoluto quanto parece? Ou são apenas peças de um quebra-cabeça maior? O fato de que essas empresas estão tão profundamente envolvidas com governos e contratos militares levanta suspeitas. Há acordos não divulgados, cooperações secretas e uma simbiose entre poder corporativo e estatal. Mas, e se essas empresas estivessem sendo dirigidas por agendas ainda mais obscuras? Os dados que essas empresas possuem sobre nós são, de longe, o recurso mais valioso do século XXI. E ao coletar e armazenar esses dados, elas possuem uma capacidade de controle sem precedentes. Mas será que essas empresas estão apenas jogando um jogo comercial, ou há algo mais profundo e sutil em jogo? O papel dos governos e agências de inteligência. Governos ao redor do mundo também têm um papel significativo no controle da internet. Países como China, Rússia e Irã possuem um controle rígido sobre o que seus cidadãos podem acessar online. Na China, por exemplo, a internet é altamente censurada pelo Estado, através do Grande Firewall. Mas mesmo nos países ocidentais, onde supostamente existe liberdade de expressão, governos têm o poder de bloquear sites, regular o tráfego e vigiar cidadãos. As agências de inteligência, como a NSA, da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, têm meios para monitorar uma quantidade colossal de comunicações online.
revelações feitas por figuras como Edward Snowden trouxeram à luz a vasta operação de vigilância conduzida por governos que, sob o pretexto de segurança nacional, vasculham nossas vidas digitais. O programa PRIS, por exemplo, permitiu que a NSA acessasse dados diretamente de servidores das maiores empresas de tecnologia. Isso levanta a questão em até onde vai o poder dos governos sobre a internet? E mais importante, será que os governos são os verdadeiros controladores, ou meros intermediários? As sociedades secretas e o controle oculto. Agora, precisamos explorar uma hipótese que soa conspiratória, mas que muitos acreditam ser possível, e se, além dos governos e corporações, existirem forças ainda mais ocultas controlando a internet? Sociedades secretas têm sido uma constante ao longo da história. Desde os Cavaleiros Templários até os Illuminati, esses grupos sempre foram acusados de trabalhar nas sombras para controlar o destino das nações. E se, nos tempos modernos, esses grupos, ou suas variações contemporâneas, tivessem migrado seu campo de influência para o espaço digital? Essas sociedades poderiam não estar diretamente na gestão da infraestrutura ou nas operações corporativas, mas sim manipulando as decisões estratégicas que moldam o futuro da internet. Se refletirmos sobre a ideia de que o controle da informação é o controle da sociedade, é natural que esses grupos de poder estejam interessados na internet como uma ferramenta de manipulação em massa. Afinal, a rede não é apenas um espaço de troca de informações, mas uma arena onde percepções podem ser moldadas, comportamentos podem ser direcionados e populações inteiras podem ser influenciadas sem perceber. As guerras invisíveis pela dominação da internet. O controle da internet pode não estar nas mãos de uma única entidade, mas sim em uma luta constante entre diferentes forças. Grandes corporações, governos, agências de inteligência e, possivelmente, sociedades secretas estão em um jogo contínuo de manipulação e controle. O que é perturbador é que, enquanto essas entidades lutam entre si, somos nós, os usuários comuns, que estamos no centro dessa batalha invisível. Os recentes debates sobre a soberania digital, o controle dos dados e a privacidade online são apenas a superfície de algo muito maior. A questão de quem realmente controla a internet envolve uma rede complexa de poder que se estende muito além do que imaginamos. O que está em jogo é nada menos que o futuro da liberdade de expressão e da própria consciência humana. Quem realmente controla a internet? A resposta a essa pergunta é tão nebulosa quanto o próprio conceito de liberdade online. Embora possamos apontar para governos, corporações e até sociedades secretas, o fato é que o controle da rede está disperso em várias camadas de poder. O que vemos na superfície é apenas uma fração do que realmente acontece nos bastidores. A internet, que começou como um símbolo de liberdade, tornou-se uma arena de controle e manipulação. Forças invisíveis, tanto públicas quanto privadas, moldam a rede de acordo com seus interesses.